Já ofenderam a sua dignidade? Já te julgaram de uma forma equivocada? Já distorceram as suas boas intenções? Eu imagino que você respondeu que sim. A maioria de nós já passou por essa situação e sabemos o quanto dói. O quanto dói nós oferecemos o nosso melhor e o outro simplesmente desmerecer isso. E quanto mais próximo for o vínculo emocional dessa pessoa, mais peso essas palavras têm. E a única forma de nós curarmos essa ferida que se abre no nosso coração é através do perdão. O perdão não é quando o outro merece, não tem a ver com o merecimento do outro. O perdão é uma forma de libertar o nosso coração. Porque quando a amargura entra, sabe, a amargura é uma semente. Quando o outro nos fere, ele lança uma semente daquele mal dentro do nosso coração. E ela vai começando a germinar, e ela vai criando raízes, sabe? Por isso que a Bíblia fala raízes de amargura. Então essas raízes, elas vão crescendo dentro do nosso coração e vão sufocando. Vão roubando a nossa paz, vão roubando a nossa energia, a nossa vontade de fazer o correto. E muitas pessoas se perdem nesse caminho. Elas desistem de ser quem são, diante das ofensas de quem não conseguiu ver o valor delas. E a verdade é que alguém que fere, normalmente, é alguém ferido. Alguém que justamente um dia foi ferido e se tornou como seu algoz. E normalmente as pessoas que são mais toscas no seu falar são as mais sensíveis no seu ouvir. E aí, muitas vezes, o maior erro que nós podemos cometer é querer entrar no jogo do ofensor e mostrar que nós estamos certos. A cadeira da razão, ela é uma cadeira que traz uma solidão muito grande, porque só um pode sentar nela. E muitas vezes o preço para sentar nessa cadeira é a nossa paz. E quando você entende que a sua paz vale ouro, você não vai tentar a qualquer custo sentar nessa cadeira. Você não vai querer enfiar as suas verdades por goela abaixo do outro. Olha, tá aqui a minha verdade. Porque essa briga de ego, gente, não vai levar a lugar nenhum. Você se arma com as suas verdades, o outro se arma até os dentes. E aí cada um vai com seus argumentos ali, ó, guerreiro. Isso aqui, ó, só gera isso: distanciamento, frieza, dificuldade de perdoar, dificuldade de seguir em frente. E a verdade é que muitas amizades terminam, muitos casamentos, muitos relacionamentos, porque as pessoas só querem sentar na cadeira da razão. Elas não querem ceder. Elas não conseguem, inclusive, pedir perdão se elas entendem que não erraram. Mas, na verdade, você não precisa estar errado para pedir perdão. Se simplesmente, nesse erro de comunicação, porque há uma distância entre o que eu disse e o que você entendeu. Se eu te magoei com o que eu falei, não há desmérito nenhum em eu te pedir perdão. Para isso, eu tenho que ter humildade. Para isso, eu tenho que considerar que o seu valor é maior do que a minha vontade de sentar nessa cadeira da razão, sabe? E muitas vezes nós vemos esse ciclo da dor crescendo, crescendo, porque um vai ferindo o outro, sabe? Vai se espalhando essa dor. E a única forma de pará-la é com o perdão, é com o amor de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 15:1 que a palavra dura suscita ira, mas a branda desvia o furor. E aí talvez você se pergunte assim, Deise, como é que eu vou, no meio de uma discussão calorosa, dar uma palavra branda? Bem, a única forma de você conseguir fazer isso é se você vencer essa tua vontade ardente de provar que você está certo. Essa vontade ardente de dar rápido uma resposta. Você precisa se acalmar. Você precisa respirar profundamente. Deixar, sabe, a paz de Deus entrar no seu coração. Precisa levar os seus pensamentos cativos ao Senhor, para que realmente a paz dele entre no seu coração. Tome conta da sua mente, para então muitas vezes você chegar à seguinte conclusão, que a melhor resposta é o silêncio. Muitas vezes a melhor resposta será aquilo que o Dr. Augusto Cury fala, a oração dos sábios, que é o silêncio. E realmente, só um sábio, né, consegue se calar mesmo estando com razão, mesmo tendo inúmeros argumentos. Mas ele se cala porque ele entende que não é o momento certo de falar. Ou, se falar, aquilo vai gerar um problema muito maior. E eu quero te dizer que o maior exemplo, a pessoa que mais nos ensinou o momento certo de falar, o momento certo de calar, foi o Senhor Jesus. Inclusive, ele nos ensinou o que fazer diante dessas pessoas que não conseguem ver o nosso valor. Jesus não desistiu de ser quem ele era diante das pessoas que não conseguiam ver o seu valor. Você vê que os fariseus, em Mateus 12:24, né, eles falam que Jesus expulsava demônios por Beelzebul. Jesus era o príncipe dos demônios. Veja só que título depreciativo, né, para o próprio Filho de Deus. Mas Jesus parou de expulsar demônios porque eles falaram isso? Não. Jesus continua expulsando demônios. Falaram que Jesus, quando Jesus falava que ele era o Filho de Deus, falaram que ele blasfemava. Mas ele deixou de falar a verdade? Não. Ele continuou falando a verdade. Jesus continuou seu ministério. Ele continuou curando pessoas que ninguém nem chegava perto. Jesus continuou resgatando os excluídos. Jesus continuou abraçando os desesperançados. Jesus continuou amando os invisíveis na sociedade. Ele continuou fazendo aquilo para o qual o Pai o mandou a esse mundo, justamente porque ele não se esqueceu de quem ele era,
Nesse processo de ofensas, de dores da caminhada, ele não deixou que a mágoa entrasse no seu coração e criasse aquelas raízes que eu falei no início dessa mensagem. Ele não deixou. Ele simplesmente, até mesmo na cruz, depois de ter sido traído, de ter sido julgado de uma forma totalmente equivocada, de armarem diversas ciladas contra ele, lá na cruz, ele olha, e eu imagino Jesus lá na cruz olhando para aquelas pessoas, e muitas vezes até antes disso, né, lá quando eles escolhem Barrabás, o ladrão, para soltar e Jesus para crucificar, eu fico imaginando Jesus olhando lá da cruz e vendo aquelas pessoas as quais ele curou, aquelas pessoas muitas vezes que estavam, sabe, perdidas no mundo e ele salvou, sabe? E aquelas pessoas silenciadas, ele olhar e ver os seus discípulos, né, distantes, um negando, e ainda assim ele olhar para aqueles fariseus que estavam ali comemorando a sua crucificação, olha para todas essas pessoas e diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E aí muitas pessoas não entendem esse versículo, tipo assim, poxa, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Estava todo mundo bêbado, ninguém estava sabendo o que estava fazendo? Jesus estava querendo dizer que eles estavam cegos no seu entendimento. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo cegou-lhes o entendimento. Sabe, queridos? Mesmo que você mostre um quadro de Picasso, lindo, maravilhoso, para um cego, ele vai conseguir avaliar? Ele vai conseguir falar assim: nossa, que cores maravilhosas esse quadro tem, que espetáculo essa obra-prima. Por mais valoroso que seja esse quadro, o cego no máximo vai tatear. Ele não consegue ver. Aqueles fariseus, aquelas pessoas estavam diante do Filho de Deus, de milagres que ninguém conseguia explicar, mas a religiosidade deles impedia eles de ver. A incredulidade cegou-lhes o entendimento. Sabe, queridos, as tradições muitas vezes nos impedem de progredir, sabe, de avançar, de ver o óbvio ali, né, que aquele era o Filho de Deus, que foi o que aconteceu. E Jesus estava exatamente nos ensinando que nós não podemos desistir de ser quem somos diante dessas ofensas, dessas pessoas que não conseguem ver o nosso valor. Porque as pessoas oferecem exatamente aquilo que elas têm. E nós não podemos esperar que as pessoas nos ofereçam algo diferente do que elas podem nos oferecer. Não podemos depender disso para continuar. Jesus continuou seu ministério porque ele não se esqueceu de quem ele era. E quantos de nós nos esquecemos de quem somos, daquilo que Deus nos chamou para fazer, simplesmente porque não estamos sendo reconhecidos, não estamos sendo aplaudidos, não tem lábios lisonjeiros ao nosso redor? Se Deus nos chamou, basta Ele. Não importa, sabe? Se não há torcida na nossa arquibancada, se quem está dentro do nosso campo lutando conosco é Jesus. O importante é o que Deus fala a seu respeito. O importante é você estar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Mesmo que as pessoas leiam totalmente diferente do que você é. Mesmo que as pessoas desmereçam o teu amor. Muitas vezes, os que mais precisam são aqueles que menos merecem. E o que nós podemos realmente fazer diante dessas pessoas que nos ferem é orar por elas. Foi isso que Jesus nos ensinou. É fazer o bem àqueles que nos perseguem. É orar por aqueles que nos perseguem. É bendizer os que nos maldizem, para que sejamos filhos do nosso Pai. Para que sejamos filhos dele. Não que seja uma condição para eu ser filho, mas entenda que eu preciso ter algum traço, né? Da minha mãe, do meu pai, para que você reconheça quem é meu pai e minha mãe, mesmo que eu tenha o DNA. Então, para que sejamos filhos dele, para que realmente a nossa atitude seja coerente com aquilo que Cristo nos ensinou. Aí sim, nós podemos ser chamados de cristãos, aqueles que seguem a Cristo. Então, fica com essa palavra, não desista, continua, persevera, persista, firma, sabe, ali nos princípios do Senhor. Porque depois de uma grande tempestade é que vem o arco-íris. Depois de toda essa turbulência, com certeza na sua vida, Deus vai te honrar. Se você permanecer nos princípios dele, confiando na palavra dele, ele fará o melhor na sua vida. Deus te abençoe. Não desista de ser quem você é. Um beijo no seu coração.